que é um video wall? Vamos tentar explicar hoje quais são os principais conceitos aí de uma solução de video wall. O video wall é a associação de várias telas para criar uma tela maior, tá? É isso, é bastante simples. Basicamente tem uma limitação do tamanho de uma tela de LCD que pode ser fabricada, né, seja por questão comercial ou limitação tecnológica. E o video wall é uma solução para poder aumentar o tamanho ou até a proporção diferente do que é fabricado normalmente para a montagem de um sistema, né? Acredito que a maior parte das pessoas lembra do projetor. A primeira associação que eu faço para entender o que é um video wall é com o projetor. Né? O projetor também é isso, né? Quando a gente tinha grandes auditórios ou grandes apresentações e precisava de uma tela grande, a solução era o projetor. Então o video wall veio aí, talvez, como uma solução interessante para substituir os projetores em muitos casos, né? Hoje o video wall é usado em N aplicações, né? Então a gente tem video walls em ponto de venda, em salas de reunião, salas de monitoramento e muitas outras aplicações. A gente considera aqui que hoje no Brasil ele é o melhor custo-benefício quando comparado a cubos de projeção, projetores e painéis de LED. Ele é formado por 3 itens, tá? Monitor, suporte e instalação. Simples assim. Depois entrem nesse link aqui do nosso site, que vocês vão conseguir ver vários exemplos de video wall, né? E todos eles são compostos por esses 3 itens. Todo adicional, media player, servidor ou qualquer outra coisa do tipo, são fontes de conteúdo. Tá? Fontes de conteúdo para o video wall. Assim como a gente tem fonte de conteúdo para televisão, fonte de conteúdo para projetor, fonte de conteúdo para painel de LED, tudo isso tem que ser simplesmente uma fonte de conteúdo. Falando do primeiro item do video wall, que foi o que permitiu começar, né, com esse tipo de solução, a gente tem os monitores de video wall. O monitor de video wall, ele é uma tela, né? Ele é muito parecido com uma televisão, com um monitor profissional, quando a gente vê, mas ele é fabricado especificamente para isso. Tá? A gente tem 3 tamanhos, 46, 49 e 55 polegadas, e ele vai muito além de ter só a borda ultrafina, porque muita gente diz, eu vou fazer um video wall com televisão porque a borda não importa para mim. Mas ele é muito mais do que isso, a borda é só uma característica, tá? Tem a questão de dissipação de calor quando você faz agrupamento de muitas telas, alinhamento de cores entre os produtos. Numa televisão não tem garantia de que você vai ter a mesma cor, mesmo que seja o mesmo fabricante, mesmo modelo, mesmo lote. O video wall já tem uma preocupação um pouco maior por parte do fabricante por causa disso. Permite o controle individual, né, de cada um dos monitores. Então imagina se tem um video wall com 4, 9, 16 monitores, você consegue controlar eles individualmente e tem muitas outras funções. Tá? Eu costumo dizer que o primeiro ponto, né, para você entender que o video wall vai muito além do que simplesmente as bordas imagina você monta um video wall com 9 televisões, liga, só 8 ligam. Né? Você aperta o botão de ligar de novo, 8 desligam e 1 liga. Você vai ficar num ciclo sem fim. O video wall ele já dentro das funções que ele tem no software interno dele, uma delas é controle individual e endereçamento por tela. Uma outra questão é que o menor tamanho de monitor de video wall é de 46 polegadas, porque acho que um grande uso do video wall é em substituição a telas grandes no formato 16:9. E quando a gente faz um video wall com monitor de 46 polegadas de 2 linhas por 2 colunas, para manter o padrão 16:9, ele vai ter 92 polegadas, né? Hoje, o maior produto, o maior monitor que a gente diz no Brasil, né, com custo-benefício acessível, é o de 86 polegadas. Então, se a gente fizesse um monitor, se o fabricante, né, fizesse um monitor de video wall com 43 polegadas, por exemplo, e fizesse um video wall 2x2 com esse monitor, a gente já teria essas 86 polegadas disponíveis em um monitor, o que tiraria a grande fatia do mercado para esse monitor em específico. Então, talvez seja por isso que os monitores comecem com 46 polegadas. O video wall ou o monitor de video wall eles têm 2 modos de configuração, que é o modo individual e o modo video wall ou modo quadro. O modo individual é quando você entra com um sinal de vídeo por monitor e simplesmente não habilita nenhuma função interna do monitor. Né? Nesse modo ele vai simplesmente replicar a saída de vídeo, por exemplo, de um servidor que foi montado, né, para exemplificar o uso.
eu vou mostrar um sistema que a gente tem aqui na OptArt. Tá? Esse é um visual que a gente tem aqui na OptArt, ele faz parte de um visual maior, mas a título de demonstração, eu vou mostrar só uma parte dele, tá? O que seria o modo individual? O modo individual seria essa configuração, aqui onde você está simplesmente replicando o que o sinal de vídeo está mandando para o monitor, né? Então, se vocês repararem, a gente tem lá monitor 1, 2, 3 e 4 aparecendo nos 4 monitores de forma repetida. Esse é o modo individual, tá? O segundo modo que a gente tem disponível é o modo Video Wall. O modo Video Wall ele já usa o software interno do monitor para que a gente possa simular uma tela maior sem necessidade de mais equipamentos, tá? Então o que ele vai fazer é basicamente receber um sinal de vídeo na entrada de qualquer um dos 4 monitores, replicar para os outros 3 e falar para cada um deles qual pedaço da imagem cada um deles tem que exibir. Então o que está acontecendo aqui é que o sinal de vídeo ele está entrando no primeiro monitor, tá? Do primeiro monitor a gente está cascateando, o monitor tem entrada e saída de vídeo, a gente está cascateando para o segundo, saída do segundo monitor cascateando aqui para o monitor número 4, e a saída do monitor número 4 cascateando para a entrada do monitor número 3. Então todos os monitores estão recebendo o mesmo conteúdo. Quando eles recebem esse mesmo conteúdo, a gente fala para eles, através da configuração do próprio monitor. Monitor 1, exiba só esse pedaço da imagem. Monitor 2, exiba só esse pedaço. 3, 4, assim sucessivamente. Então vai permitir que a gente consiga fazer essa montagem. Existem sim, tá, alguns equipamentos que você acha no mercado que emulam essa função, mas ele só resolve esse problema. Tá? Ele não resolve nenhum dos outros problemas técnicos relacionados a usar um monitor de video wall, que é dissipação de calor, que é as bordas ultrafinas, endereçamento individual do monitor para controle, e tudo isso pode ser muito prejudicial a curto prazo, porque os televisores, no caso de ter um problema, né, pelo fato de eles estarem agrupados ali, muitas vezes eles podem estar instalados dentro de uma aplicação, num móvel, embutidos, num nicho, e para você substituir o investimento talvez seja muito maior do que simplesmente trocar, né, as televisões por um monitor de video wall. Por isso é importante pensar na solução como um todo, e não só em partes individuais ou soluções pontuais de problemas que podem ser impeditivos para montar o video wall com outras soluções. Continuando a nossa apresentação, mas legal, entendi. Qual que é a diferença dos modos, né? Resolução. Quando você faz um modo Video Wall, o sinal de vídeo que está entrando no primeiro monitor e cascateando para os outros 3, por exemplo, é um sinal Full HD. Você não vai conseguir criar 4 Full HDs com conteúdos diferentes para cada um dos 4 monitores. É como você tem um quadro na sua casa que ele está ocupando um pedaço pequeno da sua parede. Se você quiser que ele ocupe a parede inteira, ele vai ter que aumentar os pixels dele, né, do seu quadro. Os pontinhos ali vão ficar maiores. Então a diferença é a resolução. E onde que isso é importante? Né? Por que eu teria que tomar a decisão de repente, fazer modo individual ou modo video wall? Quando a gente tem necessidade, por exemplo, de exibir algum tipo de conteúdo que precise de mais do que o espaço de uma tela estaria entregando. Por exemplo, se a gente abre um Microsoft Teams, eu vou tentar posicionar ele aqui só no quadrante superior esquerdo. Ele precisa de mais resolução. Não tem como fazer isso. Então, nesse caso, é um ponto de se pensar em talvez fazer um vídeo com modo individual, para você ter mais resolução. Quando a gente, em compensação, tenta fazer esse mesmo posicionamento com um navegador, ele já consegue ocupar só o espaço de cada um dos monitores. Então esse é o ponto de decisão. Enquanto, né, um dos pontos, né, existem muitas outras situações. Hoje, inclusive, é importante, só um parênteses,
Esse monitor que a gente está usando aqui é um monitor que ele só aceita sinal Full HD. Então, o que a gente tem na prática ali? 1/4 de Full HD por monitor. Mas hoje já existem monitores 4K, que aceitam sinal 4K. Então, quando você entrar com o conteúdo 4K no primeiro monitor e cascatear para os outros 3, você vai conseguir ter um Full HD por monitor. Aí, neste caso em específico, nenhum modo individual não faria sentido. O modo Video Wall já atenderia todas as necessidades, né? Então, conclusão. Video Wall é uma solução de aumento de área visual. Podemos acrescentar aqui também criar padrões diferentes de formato. Existem monitores específicos para isso. Eu costumo dizer que o fabricante do monitor de video wall fabrica também televisão e monitor profissional. Ele fez o monitor de video wall por uma razão, tá? Precisa ser um monitor de video wall para poder ser montado todo junto, para ter uma coerência de cores entre os monitores. Então, não é só pelo fato de ter a borda ultrafina. Os monitores têm 2 modos de configuração, o modo individual ou o modo video wall, e a definição desse modo depende muito do tipo de uso, do para que a gente vai usar, qual que é o espaço disponível, e fazendo o cruzamento dessas variáveis a gente consegue chegar na melhor solução. Pelo vídeo de hoje é isso, agradeço, pessoal, e obrigado. Agora abrindo para perguntas sobre video wall. Eu gostaria de saber qual é a limitação de telas, né? Se existe um tamanho, o maior tamanho, né, de monitor disponível hoje no mercado. Tá, falando em Brasil, tá fabricado no Brasil, o maior tamanho de monitor que tem disponível é 86 polegadas. Você encontra monitores maiores, como 98, mas são monitores importados que costumam ter um custo meio inacessível ainda. O formato 16:9 de vídeo, o que é na prática? Tá, na prática, o formato 16:9 significa que para cada 16 unidades de largura, você tem 9 unidades de altura. Então, como que seria, né? Antigamente, fazendo uma associação, a gente tinha televisores de tubo que eram 4x3. Ou só, fazendo arredondamento aqui, a cada 40 centímetros de largura, a gente tinha 30 centímetros de altura. Quando os monitores e as televisões LCD começaram a entrar no mercado, é porque os conteúdos eles estavam sendo gravados em outro formato, que era 16:9. Ou seja, a cada 16 ou 160 centímetros de largura, a gente tinha 90 de altura, né? Por isso, os televisores começaram a ser fabricados neste mesmo padrão também. E a maior parte dos conteúdos hoje, eles são produzidos deste jeito, 16:9. Seja filmes, seja conteúdo de televisão aberta, enfim, grande parte dos vídeos do YouTube. Por que o video é a melhor opção comparado a outras soluções como o LED e projetor? A gente não pode dizer diretamente que o video wall é melhor, que o projetor é melhor ou que o painel de LED é melhor. Depende da aplicação. O que eu costumo dizer é que o custo-benefício do video wall é melhor. Por quê? Quando a gente parte para o painel de LED, que hoje é a maior dúvida que existe, tem um conceito que ele é válido tanto para o monitor, para o video wall, quanto para o painel de LED, que é a distância entre pixels, tá? O video wall, quando a gente pega um video wall 2x2 com monitores de 49 polegadas, ele tem, para um sinal Full HD, tá pegando esses 4 monitores, se a gente dividir aí o tamanho dele, que é mais ou menos 2,10 metros, dividido por 1920 pixels, significa que a gente tem mais ou menos 1,1 milímetros de distância em cada pixel. Quando a gente fala de um painel de LED no Brasil, de um fabricante renomado, grande, que esteja aqui, ou seja, um produto que dá pra gente confiar, num custo acessível, ele costuma partir de 2,5 milímetros de distância. O que isso significa? Num video wall 2x2, a gente consegue ter 1920 pixels de largura. Se a gente fizer um painel de LED com a mesma largura, e óbvio, respeitando a proporção de altura, ou seja, 2,10 metros, que são 2.100 milímetros dividido por 2,5, a gente vai ter só 840 pixels na largura, ou seja, a gente está falando em menos da metade. Então a pergunta, na verdade, sou eu que faço. O que é melhor para você? Um video wall ou um painel de LED? Faz sentido você perder toda essa resolução? Talvez faça, talvez não faça. Então depende muito da aplicação. Qual foi o maior video wall que a Pixart já fez?
Tá, o maior video wall que a Opchart já fez, talvez enfim, eu vou te falar o que eu lembro. A Opchart já fez video wall 4 de altura por 8 de largura, 4 linhas de monitor por 8 monitores de largura, já fez 2 monitores de altura por 18 de largura, curvo. Devem ter outros, mas os 2 que eu lembro, assim, de bate-pronto são esses. Alguma perda de qualidade quando a gente coloca um conteúdo sendo exibido em cada tela do video wall diferente da outra? Depende, né? A pergunta foi se tem perda de conteúdo quando a gente põe um conteúdo em cada tela do video wall. A resposta é depende, porque depende do modo que o video wall tiver configurado. Agora sim, de forma objetiva, um video wall 2x2 com compatibilidade com sinal Full HD. Se você configurar ele em modo video wall, cascateando nesses 4 monitores, você vai ter 1/4 de Full HD por monitor. Então sim, se você posicionar uma imagem em cada monitor, você só vai ter 1/4 de Full HD em cada uma. Se tivesse no modo individual com um Full HD, no modo individual um Full HD por monitor, você teria um Full HD por monitor, a resolução seria maior. É isso, então pessoal, essas foram as perguntas. Obrigado pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo.